presídios brasileiros são meio que uma universidade do crime. E é porque você entra lá, no caso do cara que foi preso por um furto, ele entra como aluno do ensino fundamental. Quando ele entra no sistema prisional... Ele sai formado com diploma, ele né? sai formado com diploma, né, do nível superior no crime. Às vezes até com pós, né? Cara, sabe que eu sempre tive fascínio por cadeia, né? Cadeia é uma coisa fascinante. E sempre me chamou muita atenção, assim, cara, o cara é pego à força, ele é colocado dentro de uma jaula, né? Dentro de um sistema, e ele fica ali, né, cara? E não tem programa nenhum de ele. Simplesmente ele é segregado, né? Ele é colocado ali para ele ser um exemplo para a sociedade. Não, e tirarem ele da sociedade, pô, tô tranquilo agora. Esse aí não vai mais importunar a gente. E uma vez eu fui gravar no presídio Milton Dias Moreira, no Rio, que já foi desativado, que era a famosa Frei Caneca. Uhum. E, cara, eu fiquei muito chocado. Eu fiquei com aquelas imagens assim na minha cabeça durante um mês, sabe? E o que me chamou muito a atenção, cara, é que os caras vinham assim, com um bilhete, me entregavam assim um bilhete. Aí eu abri, era assim, pelo amor de Deus, cara, traz pra gente uma pasta de dente, traz pra gente um sabonete. Cara, isso me chocou demais. Eu falei, mas o Estado não dá, o sistema não dá, cara. É tudo dentro ali daquele mercado que existe, né, paralelo. É um comércio paralelo. Lá dentro. Sabe, eu fiquei sabendo também que você chega... eles não designam uma cela em muitos presídios, né? E você tem que ir para o chefe de alguma facção, para o cara te alojar, para o cara te... Cara, isso é uma coisa, meu Deus do céu, medieval, né? É porque, como eu disse, o sistema carcerário, pelo menos para os adultos, né? Ele não é feito para ressocializar. As pessoas que vão estar vendo esse papo aqui vão ficar meio chocadas com essa conversa que a gente está tendo, porque as pessoas precisam entender o seguinte: o sistema prisional brasileiro, ele não tem uma determinação meramente punitiva. Ela tem de ser também ter uma aplicabilidade de ressocialização. Por quê? O indivíduo, muita gente fala assim, o indivíduo entrou para a vida do crime porque quis. Não, você tem pessoas que realmente talvez vejam ali na vida do crime... tem a índole, né? Um certo charme. No Rio de Janeiro a gente tem alguns casos, por exemplo, famosos, né? Que é glamorizado. Na Bahia a gente teve o caso do Guilherme, do Leonardo Pareja, se não me falha a memória, né? Que sequestrou inclusive a neta, o sobrinha do ACM, do Antônio Carlos Magalhães, não o de agora, neto, né? O avô, né? O avô dele, o ACM mesmo, o original. Né? E você vê que tem pessoas que se deslumbram. Figura agradável, né? Assim, de jeito nenhum. Tô sendo irônico, gente. É isso, ele era o Toninho Malvadeza, como a gente brincava. Como eu boto, né? nos comentários, né? Atenção, a ironia nesse comentário, né? Porque dá mais escrito, né? E tem gente que não consegue interpretar, às vezes, verdade. Mas eu acho que a gente precisa ter esse entendimento de que se você quer uma sociedade melhor, você precisa buscar melhorar a sociedade. Por exemplo, você acha que colocar alguém dentro do sistema carcerário, sem pasta de dente, sem sabonete, comendo marmita azeda e sendo acolhido pelo crime organizado e lá cheio dentro, de infiltração, de rato, você acha que ele vai sair de lá melhor e falar, caramba, vou sair daqui muito melhor agora? Lógico que não. E tem que entrar, muitas vezes tem que entrar no esquema. É uma grande escola do crime, né? E muita gente fala assim, mas ele tá lá, se ele é bandido, ele tá lá e acaba... Mas às vezes você tá colocando um cara lá dentro, que às vezes é um cara que cometeu um crime de furto, que é um crime que não envolve violência. E ele tá lá na cela, às vezes, com um cara que matou 10 pessoas, que é um homicida famoso. Ou tá junto com um ladrão de banco, muito famoso. E aí você tem... Por isso que muitas pessoas falam que os presídios brasileiros são meio que uma universidade do crime. E é porque você entra lá... No caso do cara que foi preso por um furto, ele entra como aluno do ensino fundamental. Quando ele entra no sistema prisional... Ele sai formado com diploma, né? Ele sai formado com diploma, né, do nível superior no crime. Às vezes até com pós, né? Então a gente precisa entender isso, né? Tipo assim, como é que eu posso fazer a sociedade melhorar? E é como eu falei no início da nossa conversa aqui sobre dilema ético, que eu citei o caso do meu pai, para a greve ou não para a greve porque minha esposa está com vontade, com dor de ter neném. Não para. Então, a mesma coisa. Você quer uma sociedade melhor, então você tem de garantir o direito do preso também, se presumir inocente, ter direito ao contraditório e ter ampla defesa. Por quê? Você tem vários casos, aqui no Brasil é menos, né? Mas fora do Brasil, aqui você tem alguns casos, mas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que é um país muito punitivista também, você tem vários casos de pessoas que ficaram, tipo, 20 anos, 30, 40 anos presos, e depois se descobriu que é inocente. Não, e nos Estados Unidos as prisões, pelo menos a maioria, eu acho, são privadas, né? Então os caras querem mais botar gente lá dentro. Essa é uma crítica, inclusive, ao que aconteceu no governo Lula atualmente, que se aprovou também, né, a privatização do modelo do sistema carcerário também. Então, o preso passou a ser visto como uma mercadoria e não como um indivíduo que precisa ser punido e ressocializado. Porque é simples, Niso.
Eu não vou citar o nome aqui de nenhum bandido famoso, mas vocês devem lembrar. Vários bandidos famosos que ficaram um período máximo que o sistema carcerário permitia, que era 30 anos, agora aumentou para 40 para alguns crimes. E ele saía e ou continuava bandido, depois que ele saía, ou acabava vivendo da sua lenda do crime. Por quê? Porque ele não tinha espaço para ressocialização. Livro, fazendo documentário. Não tinha espaço para ressocialização. Então, assim, é uma questão polêmica? É. Mas a gente tem que discutir o seguinte: você quer resolver o problema ou você quer, entre aspas, conseguir likes e lacres através do problema? Eu quero resolver o problema. Porque eu disse, a gente tem dados estatísticos que mostram que quando é um menor que é ressocializado, 80% voltam para a sociedade e viram, entre aspas, como diriam os bolsonaristas, né, cidadãos de bem. E quando é o adulto não acontece isso. Por quê? Porque você tem muito menos atenção no sistema de ressocialização para o sistema carcerário de adultos do que para o sistema de ressocialização infanto-juvenil. Então, acho que isso é uma coisa que precisa mudar, por exemplo. Eu acho que acaba sendo também meio que duas punições, né? Porque o cara é privado da liberdade, que eu acho que é a coisa mais sagrada, né? Mas deve, o segundo, né? De acordo com a própria Constituição. O primeiro é a vida e o segundo é a liberdade. Pois então você vê como é grave, né? Isso. Pô, demais, cara. E tem o terceiro, que é o cara ter que viver, bicho, num esquema medieval, né? Essa coisa de porra, botar 18 numa cela para 4, o cara ter que revezar quando tá dormindo. Nossa senhora, pra dormir. Isso gera o ódio, inclusive. Isso vai gerando um ódio e já tem o problema da solidão, né? É muito triste, né? A vida no cárcere, tem né? uma série que eu acho que tá na HBO, não sei se tá mais, porque a HBO, esses streams estão tudo mudando agora, mas o nome da série acho que é 100 contra 1. O personagem principal é até aquele rapaz que faz aquela série de médico na Globo lá. E ele era um advogado, né, ele era um advogado criminalista, defendia criminosos, porque o criminoso também tem direito à presunção de inocência, contraditório e à ampla defesa. E aí o pessoal da sociedade fala que ele era advogado de bandido. Não, de uma certa forma até é. Mas o cara tem direito de ser defendido. Tem que ser defendido de alguma forma. Exato. Né? E aí o que acontece? No enredo da série, pra quem quiser assistir depois, meio que ele começa a ser julgado, que ele acaba entrando no mundo do crime mesmo. E vira uma liderança, né? No mundo do crime. Depois organiza botins dentro da prisão, né? Rebeliões e tudo mais, organiza fuga. E isso só mostra o quê? Que se você não tiver... tem até um episódio que é interessante, que é quando ele meio que tem a noção de que, tipo assim... Cara, eu fiz tudo certo até aqui e não deu bom. As pessoas continuam me julgando, então já que eles querem me ver assim, pronto. De agora em diante eu vou ser assim. Então não é que bandido é bonzinho. A gente não tá falando disso. A gente tá falando que existem criminosos que você consegue ressocializar, mas você não ressocializa porque não tem um programa de ressocialização. Simplesmente joga lá. Vai lá, compra aí, ó. Ninguém mandou você matar, roubar, fica aí. Tá até mudando um pouco agora, né? Porque tem algumas figuras famosas que começaram a ser presas e agora eles começaram a defender os direitos humanos, que não pode ser assim, né? E eu espero que realmente mais pessoas, talvez importantes, sejam presas para que a gente comece a ter um olhar diferente. Se merece, né? Se pisou na bola, se cometeu o crime, que sim, né? Porque você não pode ter... A gente viu agora o caso da Deolane Bezerra sendo presa, né? E a bichinha não pode ficar lá, que ela tá acostumada com ar-condicionado e tá no calor. Eu não tenho problema nenhum com a Deolane Bezerra, né? Inclusive, quando eu vim participar de um evento aqui, ano retrasado, com o presidente Lula, ela também estava presente no evento. Outras pessoas estavam presentes comigo lá no evento também. Mas ela não pode ter, por exemplo... Privilégio, né? A pessoa tá chocada porque foi ela que foi presa. Né? A pessoa tem de exigir que todos tenham o mesmo direito. Por exemplo, ela conseguiu um habeas corpus, né? Ela foi enquadrada no que a lei estabelece ali, esse motivo, porque ela é mãe de uma criança com menos de 12 anos, aí vai colocar o monitoramento por tornozeleira eletrônica, né? Mas saiu. Quantas mães, por exemplo, poderiam estar enquadradas nisso, mas não estão porque você não tem, por exemplo, advogado suficiente para defender, porque a maioria fica ali aguardando um defensor público, que, na minha opinião, são heróis nesse país, porque você tem, às vezes, defensor público defendendo centenas de casos que, às vezes, não consegue nem acompanhar direito cada caso, e aí a pessoa fala assim, se fosse um rico, já estava solto. E às vezes realmente é isso, né? Tá solto. Por quê? Porque o rico às vezes consegue contratar um advogado para olhar só o caso dele. Exatamente. O defensor público não. Ele tem que tentar acolher o máximo de pessoas possível. Eu já processei pessoas, por exemplo, através de defensor público e perdi o processo. Não porque o defensor público era ruim, ele era muito bom. Mas eu sei que é um caos você conseguir organizar ali a sua agenda, os casos. Por exemplo, um dos processos que eu tô respondendo, que é contra um pastor muito famoso aí, o escritório está me defendendo, é um escritório muito grande e muito organizado, tanto que a gente ganhou as 2 instâncias já o processo contra ele. Se fosse com o defensor público também poderia ter ganhado? Poderia. Mas eu sei que a dedicação que o escritório particular acaba tendo é maior porque eles atendem menos casos.
ou tem uma equipe maior. Eu acho que é o que falta, às vezes, no caso da Defensoria Pública, né? Ter uma estrutura maior para que os advogados que são defensores públicos tenham uma tranquilidade para trabalhar. E mais profissionais, né? Também na área do direito. A polícia é a mesma coisa. Eu fui dar parte de um furto de um carro, e aí sentado lá, conversando com o agente lá que estava me fazendo o BO, né? Falei, cara, eu sou do meio artístico cara, a gente vê muita coisa surreal. Fico imaginando vocês, cara. Ele falou, não, é muita loucura e tal. E tem um problema sério aqui também, cara, que a gente tem que escolher os casos que a gente vai investigar, porque a demanda é tão grande e a falta de pessoal tão limitada que a gente é obrigado a ter essa coisa horrível, como foi mais ou menos na Covid, né? Que os médicos tinham que escolher que eles iam tratar porque era tanta gente e tanta falta de pessoal que, cara, isso é uma coisa louca. Isso é uma coisa, cara, cara, acho que falta assim... também nisso. O agente de segurança pública, isso inclui polícia, membros das Forças Armadas, Guarda Civil, Metropolitana, entender que eles também são vítimas do Estado, porque às vezes eles botam uma farda e acham que são super-heróis. Eu até estava vendo aqui na época, por exemplo, do governo Dória, em São Paulo, né, que na época que o Dória quis meio que dar uma de Bolsonaro com grife, né, o Bolsonaro que usava Chanel, né, que usava Louis Vuitton, que usava Armani. E aí a polícia tem de fazer, tem de acontecer, bandido bom é bandido morto. Aí eu lembro que aconteceram alguns casos envolvendo policiais aqui em violência, os policiais foram expulsos da corporação. E é isso que os policiais precisam entender. Porque quando ele está na linha de frente, fazendo a mão de ferro que o Estado pede, quando gera polêmica, é ele que roda. Isso quando ele não morre. Porque tem alguns que morrem, inclusive, porque o Estado bota na cabeça... É um trabalho, velho. É um trabalho... Então eles precisam enxergar isso também, que eles são vítimas do Estado também. O cara sai todo dia de casa e não sabe se vai voltar, né? Mas eles precisam enxergar isso, sabia? Porque você não pode ter, por exemplo, agente de segurança pública achando que porque ele é a lei, né? Porque o agente de segurança pública... Autoridade, né? A autoridade que ele pode fazer o que quer e o que não quer porque ele tem a salvaguarda do Estado. Porque quando o calo aperta, o Estado vai sempre mandar ele se lascar. Não, é engraçado que não prende, né? O policial? É quando o cara realmente comete um crime, quando ele pula, né, cruza a linha ali, o cara é afastado, né? Isso é e muito quando louco, são cara. punidos, são casos muito polêmicos, né? E aí ele também entende. Que tem uma visibilidade muito grande. Muito grande.